O episódio de hoje conta a história do sonho de Faraó e a sabedoria de José diante do rei do Egito, narrada em Gênesis 41. Depois de anos preso injustamente, José seria chamado das sombras do cárcere para a luz da providência divina. O palácio do Faraó, com colunas altivas e guardas imóveis como estátuas, tremia de inquietação. O soberano havia sonhado 2 vezes seguidas, e nenhum dos seus magos, adivinhos ou sábios, era capaz de interpretar o mistério. Em seus sonhos vinham 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas secas. A cada novo relato, a angústia crescia. O poder do Egito tremia diante de um enigma que só Deus poderia responder. Na prisão, José continuava fiel. Ele havia interpretado sonhos de outros detentos, o copeiro Mor e o padeiro do rei, e dissera que apenas Deus dava às pessoas o entendimento dos mistérios. Agora, 2 anos depois, o copeiro se lembrou daquele homem hebreu. Há um jovem que interpretou meu sonho, e tudo aconteceu exatamente como ele disse, confessou, temeroso, mas esperançoso. O rei mandou buscá-lo imediatamente. Rasparam a barba de José, deram-lhe roupas limpas, e ele foi levado até o trono. Ao ver o faraó, José se inclinou respeitosamente. O soberano, cansado de mentiras e incertezas, perguntou com voz grave: ouvi dizer que podes interpretar sonhos. Podes fazê-lo por mim? José não vacilou. Não em mim, ó rei, mas Deus dará uma resposta de paz ao faraó. Essa frase atravessou o salão como um vento leve e estranho, como se rompesse toda a vaidade dos sábios e magos que se calaram, humilhados pela falta de sabedoria verdadeira. O faraó contou seus sonhos com todos os detalhes, e o silêncio que se seguiu parecia eterno. José fechou os olhos por um instante, como quem escuta o som de águas ao longe. Quando os abriu, a segurança em seu olhar não era dele mesmo, mas do Espírito que o guiava. Os 2 sonhos são um só, declarou. Deus mostrou ao rei o que está para acontecer. 7 anos de grande fartura virão sobre a terra do Egito, seguidos de 7 anos de fome terrível. A abundância será esquecida, e a miséria consumirá o povo. Mas se o rei escolher um homem prudente e sábio, e o colocar sobre o Egito para ajuntar o alimento durante os anos bons, então haverá mantimento quando a fome vier, e o povo não perecerá. Um murmúrio percorreu o salão. O rei levantou-se, fitando José como um general observa um soldado de valor recém-descoberto. Haverá porventura alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Perguntou, mais para si do que para os outros. Nenhuma voz se levantou contra ele. O faraó então tirou o anel de sinete da própria mão e colocou-o no dedo de José, vestindo-o com roupas finas e um colar de ouro no pescoço. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra, decretou. O mesmo jovem rejeitado por seus irmãos, vendido como escravo e esquecido na prisão, agora se tornava governador de todo o Egito. Nos anos seguintes, a visão de José se cumpriu com precisão. Os campos floresciam como nunca. O trigo dourava sob o sol do Nilo, e celeiros inteiros foram erguidos de cidade em cidade. José supervisionava tudo com mãos diligentes e coração humilde. Às vezes, olhava para o alto e murmurava uma breve oração. Tudo veio de ti, Senhor, que nunca eu me esqueça. Quando o 7º ano terminou, o vento mudou. As chuvas cessaram, as plantações fracassaram, e a terra começou a clamar por alimento. De todas as regiões vizinhas vinham povos famintos para comprar grãos no Egito, e José os recebia com compaixão, sem saber que, entre eles, logo estariam os mesmos irmãos que um dia o traíram. Certa tarde, enquanto observava as filas intermináveis no pátio de distribuição, um dos oficiais perguntou: Senhor José, como conseguiste prever tudo isso? Nenhum outro homem teria ousado guardar tanto trigo. José respondeu com serenidade: a sabedoria que salva vem de Deus, e ele se revela aos que o temem. O homem prudente apenas ouve e obedece. Suas palavras se espalharam entre os servos como uma lição viva de humildade e fé. À noite, José se ajoelhava sozinho em seu aposento. O som distante das rodas de carroças carregadas de grão se misturava ao vento. Em sua oração ele dizia: Senhor, ensinaste-me que os caminhos da humilhação são por vezes a estrada da honra. Fizeste da dor uma ponte e do tempo uma fornalha de preparo. Eu que fui esquecido, agora sou lembrado para servir, não para ser servido. Ao lembrar do cárcere e do deserto de sua alma, José agradecia até pelo sofrimento
sofrimento que o moldara. Seu coração estava livre do rancor. A verdade é que todo o Egito foi salvo pela fé de um homem que confiou em Deus mesmo quando ninguém mais se lembrava dele. E não apenas o Egito, as nações vizinhas encontraram refúgio, e a própria família de José, que um dia o rejeitara, teve vida nova por meio daquilo que o Senhor permitiu. O que parecia desgraça tornou-se salvação. Assim, a promessa feita a Abraão continuava viva, brilhando entre as nações através da fidelidade de um só coração obediente. No desfecho dessa história, José ensinou ao mundo uma lição eterna. A sabedoria verdadeira nasce do temor do Senhor, e os propósitos de Deus não se anulam diante dos erros humanos. Ele transforma derrotas em degraus e prisões em portais de glória. O Egito conheceu a abundância não por causa das riquezas de seu rio, mas pela fé de um homem que soube ouvir a voz do Altíssimo. Quantas vezes nos sentimos esquecidos como José, trancados em nossas prisões de medo, decepção ou espera interminável. Contudo, Deus ainda fala em meio aos sonhos da vida. Ele tem tempo e propósito para cada lágrima, e age silenciosamente até que o dia chegue em que seu favor nos levante diante dos olhos do mundo. O mesmo Deus que fez um prisioneiro sentar-se entre reis continua levantando pessoas simples para cumprir promessas grandiosas. A sua história ainda está em construção, e se você permanecer fiel, tudo o que parecia perda se tornará um testemunho de salvação. Se esta mensagem tocou o seu coração, lembre-se, Deus também pode transformar os seus dias difíceis em caminhos de vitória. Confie, espere e compartilhe esta história para inspirar outros. Se você gostou, curta e compartilhe com quem precisa renovar a esperança hoje.